Olá, eu sou a Cris Prata, moro já há 6 meses no Cazaquistão e morei 4 anos no México. E muito obrigada a você que já se inscreveu no canal. Você tem trazido muitas coisas boas para minha vida, porque quando eu paro para fazer o roteiro e pensar o conteúdo para vocês, eu tenho muitos sentimentos muito bons que estão preenchendo muito a minha vida. Então eu sou muito grata por ter você aí do outro lado para poder me ouvir e compartilhar comigo essas histórias. E você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, compartilhe os vídeos, tá bom? Hoje eu quero comentar com vocês uma pergunta que sempre me fazem, os amigos, familiares e tudo, como é a adaptação com a questão da língua. Então, são 3 línguas que eu tenho na minha vida. Primeiro foi o espanhol, e agora junto tem o inglês e o russo. E eu quero contar para vocês como foi essa história toda com essas línguas, né? Se vocês gostam de história de superação, fica comigo até o filme, até o final do vídeo. Bem, o meu primeiro contato com o espanhol foi quando eu fui para conhecer o México, conhecer a cidade onde a gente ia morar. A empresa onde meu marido trabalha ofereceu pra gente essa viagem para conhecimento e foi a primeira vez na vida que eu tive contato com o espanhol. Nós ficamos lá na cidade durante 5 dias e aí eu tive que me virar, eu tive que buscar casa, ver escola e tive a ajuda de uma amiga. Um beijo, Natasha, que me ajudou demais nesse processo inicial lá. E aí, meu marido teve que continuar no México para completar a quinzena dele de trabalho. E a empresa só deixou eu ficar com a minha filha por 5 dias. E aí a gente teve que voltar para o Brasil, só eu e ela. E era a minha primeira viagem internacional e eu não falava espanhol, não falava nada de espanhol. As pessoas até me perguntavam quando souberam que eu ia mudar. Cris, você fala alguma coisa de espanhol? Eu falei, nada, nada, absolutamente nada de espanhol. Bem, para eu conseguir voltar sem problemas, o que eu fiz? Eu fiz uma lista, assim, tinha a frase em português e logo embaixo a frase em espanhol. Vão vendo aí como que foi a história. E aí o que aconteceu? Eu consegui voltar para casa numa boa, sem problemas e foi tudo bem. E um mês depois eu voltei já para morar no México. E aí conheci uma vizinha que era venezuelana, que é venezuelana assim, mora no meu coração, fiquei super amiga dela. Gente, ela falava tão rápido que eu falei, meu Deus do céu. A vizinha fala assim, eu não vou conseguir amizade, quando eu vou conseguir conversar com ela, né? Mas o tempo foi passando e vocês vão ver o que aconteceu. Bem, voltei para lá pro México já para morar, né? Eu escrevi um roteirinho aqui para me ajudar a não esquecer tudo que eu tenho para contar para vocês. E quando eu cheguei lá no México, logo que eu organizei a casa, tava tudo certinho, eu já comecei o curso de espanhol. Foi ótimo, porque eu pude fazer um curso individual. Na época, a empresa que o meu marido trabalha estava oferecendo esse curso, então eu aproveitei a oportunidade. E o curso era individual e eu podia escolher os temas que eu queria estudar. Então foi super significativo, eu ficava muito empolgada. Levava, por exemplo, eu tô com dificuldade nos verbos, eu quero conversar com as pessoas, não consigo falar os verbos e os tempos verbais, ou o tema eu escolhia também. Então foi muito prazeroso, na verdade, estudar. Com 4 meses que eu estava estudando, eu já conseguia me comunicar bem, assim. E aí o curso já começou a ficar teórico demais, já começou a ficar uma gramática muito pesada. E aí eu já comecei a achar cansativo. Até porque o que aconteceu? Para me ajudar, eu tinha feito um curso de sobrancelha no Brasil. E aí quando eu cheguei lá, eu antes de ir, eu já pedi ajuda a umas amigas, já fiz o cartão todo em espanhol e já cheguei lá prontinha assim para distribuir. Logo que eu distribuí, uma semana depois, eu acredito assim, eu tive o convite de um dos melhores salões da cidade, para não dizer o melhor, assim, um salão lindo, lá no shopping, assim, no maior shopping da cidade, uma cidade pequena, mas era o melhor shopping da cidade. E eu fiquei muito feliz, gente. E aí o que aconteceu?
para eu trabalhar, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar as frases principais que eu ia falar com os clientes, colocar no tradutor e decorar a pergunta e a resposta, né? Então, tipo, você quer sobrancelha grossa ou fina? Esse tipo de frase, né? E graças a Deus, assim, essa oportunidade de conviver diariamente com a língua e mais fazendo o curso, eu consegui desenvolver bem rapidinho o espanhol, graças a Deus, e foi muito legal. Nesse período, eu fazia tudo, né? Ia ao supermercado e era o contato diário com a língua, e eu gosto muito de ler. E aí eu estava no Walmart, encontrei um livro maravilhoso e comecei a ler em espanhol. E aí eu ia lendo, o livro era bem grosso e eu acabei adquirindo um vocabulário muito legal, assim, para uma pessoa que estava começando a estudar a língua. E as minhas amigas mexicanas, venezuelanas ficavam, gente, Cris, de onde você tirou essa palavra? Como é que você usa essa palavra? Por causa da leitura. Então, de verdade me ajudou muito ler. E às vezes assim, eu começava a ler o livro, mas eu não conseguia ler ele. Às vezes eu pegava pelo contexto, eu não parava assim, tipo, se uma palavrinha só, às vezes eu não entendia, mas eu ia no contexto e eu entendia o que o autor queria dizer. Então, com o passo do tempo, claro, uma palavra ou outra, às vezes eu olhava no tradutor, mas quando eu entendi o contexto, eu seguia, porque senão parar, né, a cada minuto não é muito produtivo. Então, a minha história com o espanhol foi muito legal, porque com o trabalho, no final das contas eu acabei trabalhando como maquiadora também, em outro salão, trabalhei bastante. Depois eu comecei a trabalhar em casa e sempre em contato com a língua. E eu fazia o agendamento das clientes e fazia todo atendimento, tudo em espanhol, sem nenhum problema. E chegou o ponto de eu dar um workshop de sobrancelha e dar workshop também de maquiagem todo em espanhol. Então, assim, foi muito prazeroso chegar a esse ponto no espanhol. Aí as pessoas falam, nossa, você é fluente. Gente, eu me comunico, né? E graças a Deus as pessoas me elogiam bastante, assim, eu fico muito feliz, porque é fruto de um esforço, né? E agora vamos entrar na questão em inglês. O que acontece com o inglês? Quando eu estava lá no México, que eu já tinha um domínio do espanhol para me comunicar com as pessoas, eu queria começar a estudar o inglês. Porque sempre para mim, sempre foi como que um entrave, assim, me incomodava. E aí eu procurei curso de inglês lá, só que o horário que eles tinham não era compatível com o horário que eu podia, porque eu estava trabalhando bastante nessa época. E o curso individual, eles estavam cobrando um absurdo, realmente era inviável, né? Então, acabei esperando um pouco, fui trabalhando e aí engravidei e aconteceu de novo o que eu não queria que acontecesse. Chegar em outro país sem falar a língua e sem o inglês, que é uma linguagem universal, né? E aí não tinha jeito. Eu lembro que as dificuldades vieram, né? Por causa disso, de novo. Eu lembro que lá no México tinha um comercial que a pessoa estava no analista, né, fazendo lá, o rapaz estava no analista, e aí o analista começou a perguntar, fazer perguntas para ele, mas onde que eles estão? Aí ele falava, não, eles estão em toda parte. Mas onde? No trabalho, eles estão no trabalho, eles estão entre os meus amigos, eles estão no rádio, na televisão. Aí, de repente, o analista pergunta, e que língua eles falam? Era um comercial, né? Eles falam inglês, que era uma propaganda do curso de inglês. E aí o analista fala, não, então tá tudo certo, você tem gringofobia. Gente, eu peguei esse comercial pra mim, assim, né? Porque eu chegava a fugir das pessoas que falavam inglês. Tipo, se tivesse uma roda de amigos e tal, eu saía, despistava assim, e não ficava muito perto não, porque eu não conseguia me comunicar em inglês. Era dificílimo pra mim. E eu vou falar que trazia muita vergonha, sabe? E aí o que aconteceu? É, minha filha, meu marido até brincavam comigo, né? Sobre, mamãe, você tem gringofobia, gringofobia. E era até motivo de brincadeira.
E aí quando meu marido colocava, por exemplo, no rádio, músicas em inglês, eu ficava irritada, porque eu queria entender o que eles estavam falando, não conseguia. Então eu não queria ouvir música em inglês, não queria mesmo. E aí, gente, quando chegou aqui, começa, né, toda a situação com o inglês. É, nas lojas aqui, algumas pessoas falam inglês. E os grupos também de expatriados, que, né, vêm pessoas de muitos países diferentes. Então, você acaba tendo que se comunicar. Você precisa do inglês. Eu vou dar uma pausa, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá bom? Pra gente aprofundar um pouco mais esse tema do inglês. Já volto. Pera aí.